Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do vídeo Gestão Democrática de Políticas Públicas. Na primeira parte deste vídeo, nós falamos um pouco sobre o descontentamento e a descrença da população com o modelo de democracia representativa que nós temos no Brasil, considerando principalmente os inúmeros casos de escândalo de corrupção que nós acompanhamos diariamente nas manchetes dos jornais, mas também com o fato de que esse modelo de democracia representativa não tem atendido os interesses da sociedade e, por isso, é necessário pensar um modelo viável em que haja uma participação mais efetiva da sociedade na gestão da coisa pública. E nesta segunda parte, nós vamos trazer um caso concreto dos conselhos de políticas públicas que nos permitem pensar exatamente esta possibilidade de como construir uma gestão democrática das políticas públicas. Que exemplo nós poderíamos dar de participação da sociedade civil na condução das políticas públicas? Nós podemos citar o caso dos conselhos de políticas públicas e das conferências de políticas públicas. Esses conselhos, que têm a função de fiscalização e de controle social e de deliberação sobre políticas públicas, devem contar com a participação da sociedade civil. As bases jurídicas para a existência desses conselhos estão na própria Constituição Federal, e por isso nós podemos pensar nesses conselhos como um novo locus de exercício político e exercício da cidadania, onde o cidadão e a cidadã devem realizar um importante trabalho de fiscalização dos recursos públicos, ou seja, de como a administração pública utiliza o orçamento de uma determinada área e, inclusive, contribuir com o processo de discussão, implementação e execução das políticas públicas de uma determinada área, seja educação, seja saúde. O exemplo mais concreto que nós temos hoje em dia no Brasil é o caso dos conselhos de saúde, tanto na esfera nacional quanto estadual e municipal. Nós temos o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde e os Conselhos Municipais de Saúde, sendo que isso se aplica em cada área de políticas públicas, conselhos de educação, de meio ambiente e assim sucessivamente. No caso da saúde, que é o exemplo que estamos dando um exemplo mais concreto, o cidadão tem o direito de participar dos conselhos de saúde da sua cidade ou do seu estado e, através desses conselhos, realizar um trabalho de fiscalização de como está sendo utilizados os recursos da saúde do seu município e, inclusive, como temos dito, colaborar com o processo de discussão e implementação das políticas públicas de saúde da sua cidade ou do seu bairro, que dizem respeito, portanto, e que afetam diretamente a sua vida em sociedade. Você sabia que o Sistema Único de Saúde brasileiro foi uma conquista da sociedade através da 8ª Conferência Nacional de Saúde? A 8ª Conferência foi um marco na história porque permitiu a participação da população nas discussões da conferência. Foram mais de 4.000 delegados, cujas propostas foram contempladas tanto na Constituição Federal de 1988 como nas leis orgânicas da saúde, como a Lei 8080 e a Lei 8.142, ambas de 1990. Por isso, podemos entender as conferências como um importante momento de interlocução entre o poder público e a sociedade civil na discussão, debate, implementação e avaliação de políticas públicas. No âmbito das políticas públicas de saúde, nós temos um exemplo claro de adoção de um modelo de gestão participativa, que visa possibilitar a formulação e deliberação de políticas públicas de saúde, bem como o processo do controle social a partir do conjunto dos atores governamentais e não governamentais. Nós temos o exemplo da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, conhecido como Participa SUS, um modelo de gestão participativa que compreende que todos os atores envolvidos e afetados pelas ações das políticas de saúde devem participar do seu processo decisório. Um modelo de gestão participativa que permite a inserção da população no processo de monitoramento, fiscalização e acompanhamento das políticas de saúde em todos os níveis do sistema de saúde, nacional, estadual e municipal. A ideia é que, quanto mais a população participar da construção e fiscalização do SUS, maior é a probabilidade de que a implementação das políticas públicas de saúde obtenha êxito e que isso possa trazer resultados proveitosos para toda a população brasileira.
O modelo de gestão participativa no SUS encontra suas bases jurídicas na própria Constituição Federal, no seu artigo 198, quando ressalta a participação da população na construção do SUS, mas nós temos também a Lei 8.142 de 1990, que regulamenta o artigo 198 da Constituição Federal e que dispõe sobre o processo de participação da comunidade na construção do Sistema Único de Saúde. Nós temos também a Portaria do Participa SUS, que é de 2007, como foi citado aqui anteriormente, e que servem de exemplo para que a gente possa pensar um modelo de gestão participativa das políticas públicas, no caso aqui as políticas públicas de saúde, em todas as esferas de governo. Além dos conselhos de saúde, podemos citar também os conselhos de assistência social, responsável pela deliberação de políticas públicas na área, e também por realizar as conferências de assistência social, como a 11ª conferência realizada em 2017. Com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUS, esta conferência deliberou sobre políticas públicas como a garantia de que o programa Bolsa Família seja um direito constitucional de enfrentamento da pobreza e promoção de equidade, justiça social e dignidade humana, tornando-se uma política de Estado e não de governo, e a instituição, por meio de normativas conjuntas, de protocolos de gestão integrada entre o SUAS, o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos, estabelecendo fluxos e parâmetros formais de encaminhamentos e definição de competências dos entes e instituições envolvidas. Temos também os Conselhos de Juventude, responsáveis pela discussão de políticas que favoreçam o público jovem. Nas conferências de juventude, são discutidos temas ligados ao Estatuto da Juventude, onde encontramos uma série de direitos ligados à educação, à saúde e cultura voltado para a juventude. Ampliando esta discussão sob uma perspectiva filosófica, nós poderemos pensar que nós estamos diante de uma nova contratualidade, ou seja, a democracia participativa pressupõe um novo modelo de contrato social. O contrato social, segundo o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, é a metáfora fundadora da racionalidade social e política da modernidade ocidental. Esta expressão, contrato social, faz uma referência aos filósofos contratualistas da filosofia moderna, como Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Hobbes e Rousseau, juntamente com o filósofo inglês John Locke, são os mais conhecidos filósofos contratualistas, por defender a ideia de que a origem da sociedade e o fundamento do poder político está em um acordo estabelecido entre os homens, chamado de contrato ou pacto social. Thomas Hobbes é autor da obra O Leviatã. Nesta obra, defende a ideia de que o contrato social é um acordo feito entre os homens com o objetivo de garantir a segurança, a paz e a vida em sociedade. Quando este contrato delega poderes a um único homem, temos a monarquia. Quando delega poderes a uma assembleia, temos a república. Em qualquer um dos casos, o soberano possui poder ilimitado. Rousseau é autor da obra O Contrato Social, cujas ideias inclusive influenciaram a própria Revolução Francesa. Diferentemente de Hobbes, Rousseau é um democrata, para quem o objetivo da criação do Estado é preservar a liberdade civil, e em sua obra do Contrato Social, defende a ideia de que o povo aparece como a origem legítima do poder soberano. A soberania do contrato não reside no administrador executivo, mas nos próprios indivíduos tomados coletivamente como povo, que lhes prescreve como governar. Se nós tomarmos o exemplo de Rousseau, nós poderíamos pensar que a democracia representativa, na verdade, ela é um falso contrato, já que ela não garante a efetivação dos interesses da sociedade na prática. E por isso, nós precisamos pensar um novo modelo de contrato, com gestão participativa, com participação da sociedade, dos movimentos sociais, movimentos populares, trabalhadores, trabalhadoras, cidadãos e cidadãs. Esse novo contrato não só é possível, como é imprescindível para que a gente possa afirmar que realmente vivemos em um Estado democrático com soberania popular. Boaventura Santos afirma que a crise do modelo de democracia representativa configura uma espécie de crise do contrato social. Essa crise, no entanto, não deve ser vista somente de forma negativa. A crise se apresenta como uma oportunidade para que nós possamos tomar passos decisivos na superação das contradições e dos dilemas que existem na nossa sociedade. Toda crise tem uma função positiva. Ela nos força a refletir sobre os problemas que nos atingem e a empreender esforços para que nós possamos
superá-la. A crise é uma oportunidade de mudança, mas para que a mudança ocorra, nós precisamos criar as condições de possibilidade da mudança. Hoje, diante da crise do sistema de organização política que nós temos, nós podemos compreender a importância do exercício da nossa cidadania se nós quisermos realmente viver em um Estado democrático. A crise é um momento que nos obriga a pensar no país que nós queremos e na democracia que nós desejamos. E de tudo que nós dissemos até agora, pelo menos 3 pontos nós podemos considerar como essenciais. Primeiro, a ideia de que o modelo de democracia representativa que nós temos, tal como está configurado hoje na nossa sociedade, não atende os nossos interesses, não atende os interesses da coletividade. Segundo, a ideia de que somente uma participação direta e efetiva da população no domínio da esfera pública pode assegurar o fortalecimento das instituições democráticas. E, finalmente, a ideia de que a gestão participativa das políticas públicas deve se tornar uma prática comum e rotineira na administração da coisa pública.